Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim, um dia, nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto e para isto, realizando esta busca, que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo. Aqui nós nos encontramos realizando esta caminhada de forma individual e ao mesmo tempo em conjunto, para que alcancemos um dia a verdadeira educação, a educação do espírito, a educação moral, a educação evangélica. Gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele já nos concedeu e que continua a nos conceder ao longo da nossa trajetória multissecular. A Jesus de Nazaré, não podemos deixar de agradecer-lhes por ter nos deixado de forma exemplificada todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição em seus evangelhos de amor, este maravilhoso código pedagógico. Aos espíritos amigos também nos dirigimos a eles fraternalmente agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda acerca da simpatia e antipatia aqui na Terra, assunto que se encontra no capítulo de número 7 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo número 7, que tem como título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Então, estudamos já algumas questões acerca de simpatia. As questões 386, 387 e 388 foi acerca de simpatia, de afinidade, aquela convivência tranquila, aquela convivência harmônica. Agora, a questão 389 trata acerca de antipatia. E Kardec formulou o questionamento da seguinte maneira: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Ou seja, de onde provém? Como havíamos observado, como havíamos questionado acerca da simpatia, como ainda algumas pessoas não acreditam ou não aceitam a reencarnação, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, a lei de causa e efeito, justiça divina e assim sucessivamente. Da mesma forma que acontece com a simpatia, porque em muitas situações, quando nós encontramos uma pessoa pela primeira vez na atual existência carnal, nos simpatizamos com ela e ela conosco. De onde provém esta simpatia? E os espíritos amigos responderam, nos esclareceram acerca deste assunto, acerca deste magnetismo, desta harmonia, desta energia combinada
em relação à questão de grau evolutivo, propósitos e trabalho no bem e assim sucessivamente. E na questão 389, Kardec quis saber acerca da repulsão, acerca da antipatia. Então aí ele questionou da seguinte maneira, conforme já fizemos aqui a leitura do questionamento acerca da repulsão, de onde provém ou de onde se origina a antipatia, que em muitas situações nós sentimos nós sentimos por alguém ou alguém sente em relação a nós. E aí os espíritos amigos responderam de uma forma muito clara e sucinta. São espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Da mesma forma que acontece com a simpatia, em muitas situações nós nos sentimos afinizados, nós nos sentimos simpáticos a uma determinada criatura, nós somos atraídos ou a criatura é atraída para nós pela simpatia, pela lei de afinidade. Isso também acontece pela lei da não afinidade, pela lei da repulsão, pela antipatia. Só sentimos uma repulsa em relação a uma determinada criatura, mesmo que não a conheçamos. Ou seja, ao primeiro contato, já nos sentimos, às vezes até mal, em nos aproximarmos daquela criatura. Então, sem sombra de dúvida que esta é a chamada antipatia, que pode ter sido construída em momentos anteriores, em reencontros anteriores, ou nunca termos nos encontrado, mas os espíritos são antipáticos devido a propósitos, devido a faixas vibratórias ou faixa vibratória em que cada um se encontra. Então, assim, nós fechamos este parêntese com esta leitura do questionamento 389, para, na sequência, ampliando e aprofundando tanto mais estas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 32, que tem como título Repulsão Instintiva. Repulsão instintiva. Já como lemos o questionamento formulado por Kardec, quando ele questionou de onde se origina, ou seja, qual é a fonte, qual é a origem desta antipatia ou desta repulsão instintiva que sentimos por alguma criatura, e eles nos responderam, e aqui vem Miramês comentando esta resposta dos espíritos superiores e ampliando este leque de reflexões acerca desta repulsão instintiva. Então ele começa da seguinte maneira, que a repulsão instintiva de uma pessoa para com a outra é antipatia que vem do passado ou igualmente instinto com diferenciação na sua estrutura intrínseca. Então pode ser de vidas passadas ou não, conforme já havíamos comentado, já havíamos refletido. Então esta repulsão nada mais é que antipatia, ou seja, é antipatia que vem do passado ou que tem como origem o passado, ou seja, construímos uma antipatia entre nós devido a atitudes equivocadas nossas ou das duas partes ou de uma parte, e isto está se refletindo no presente ou pode não provir ou ter como origem o passado, conforme já havíamos comentado, e aqui Miramês repete.
E aí ele acrescenta: cada um de nós geramos um tipo de magnetismo. Aqui mais uma vez volta a chamada ciência do magnetismo. Da mesma forma que estudamos acerca da simpatia, onde os espíritos amigos nos chamaram a atenção, nos esclareceram que isso nada mais é do que a ciência do magnetismo, ou esta energia combinada entre duas pessoas, ali na mesma faixa vibratória, usando corretamente estas energias que estão à nossa disposição, que provém da fonte universal, que ela é neutra em si mesma e que sofre todas as mutações necessárias. Da mesma forma, esta ciência magnética ou o magnetismo também se aplica para a repulsão ou para a antipatia. São energias desequilibradas, que fizemos uso da energia que é neutra de forma incorreta e desequilibramos estas energias ou nos desequilibramos. Então é por isso que a Miramês aqui diz que cada um de nós geramos um tipo de magnetismo cuja força é boa ou má. Ou seja, o magnetismo em si, esta energia, ela é neutra. E, é lógico, neste caso, vai depender do uso que fizermos desta energia, ou seja, o uso que fizermos do magnetismo, para o bem ou para o mal. É por isso que ele diz cuja força é boa ou má, dependendo dos sentimentos que imprimimos nessas vibrações. Cabe a cada um analisar o seu magnetismo e cuidar dele, de modo que seu uso seja de proveito para si e para os outros. Então, assim é o magnetismo, assim funciona o magnetismo, ou seja, o direcionamento que dermos a ele, canalizando estas forças, canalizando esta energia que é neutra em si mesma, canalizando para praticarmos o bem ou para praticarmos o mal, canalizando estas energias ou esta energia de forma equilibrada ou de forma desequilibrada. Então, assim, Miramês nos esclarece e acrescenta: torna-se justo que possamos também verificar o tipo de magnetismo dos outros, sem alarde, somente para a indicação do que devemos fazer em favor do irmão em pauta. Então, aqui Miramês nos orienta que é muito importante, que é de suma importância para todos nós analisarmos ou verificarmos o tipo de magnetismo das outras criaturas, sem ficarmos fazendo alarde, mas somente para indicação do que devemos ou do que podemos fazer, se é que em muitas situações ou em todas as situações nós iremos poder fazer alguma coisa, mas estando ao nosso alcance, fazermos alguma coisa no sentido de auxiliar, se estivermos nestas condições ou tivermos estas condições, auxiliarmos esta criatura que está em desequilíbrio, que se encontra em desequilíbrio, para o seu reequilíbrio. E aí ele segue dizendo: se sentimos ou viermos a sentir repulsão por alguém em caminho, ou seja, no nosso caminho cruzarmos por alguém e nos sentirmos desta forma, da mesma forma, se sentirmos esta repulsão em relação a alguém na família, que é o mais comum, diz Miramês, é o mais comum isto acontecer em nossa família, não nos revoltemos com essa depressão magnética do irmão. Então ele fala de depressão magnética,
ou magnetismo desequilibrado do irmão de jornada. Aliviemos seu fardo com orações em seu favor, pedindo a Deus para que abra os canais da amizade, e o melhor meio é a força da caridade, de maneira a atingir o seu coração. Então, aqui Miramês nos dá a receita para auxiliarmos toda e qualquer criatura, e em primeiro lugar a nós próprios, que é a primeira criatura a ser auxiliada. O canal para isto chama-se caridade. Através deste canal, que é a caridade, nós conseguiremos atingir todo e qualquer coração invigilante, ou que estiver invigilante, neste caso desequilibrado. Então é por isso que Miramês nos chama a atenção para, se constatarmos, ou se for possível constatarmos uma situação desta, de um irmão, de uma irmã em desequilíbrio, não fazermos alarde, mas auxiliemos aquela criatura no sentido de aliviar o seu fardo com orações em seu favor, pedindo a Deus para que abra os canais da amizade, e para abrir estes canais da amizade, bem como auxiliar esta criatura na sua melhoria, esse trabalho que precisa ser realizado, exatamente utilizando a força da caridade. Quando a antipatia é do passado, conforme já vimos, nem sempre é assim, ou seja, nem sempre poderemos ou não podemos generalizar que toda esta antipatia, ou toda e qualquer antipatia, bem como toda e qualquer simpatia, provenha do passado. Então ele diz, quando a antipatia do passado, ela se enraiza mais nas fibras da alma, e os dois antagonistas, ao se encontrarem, permutam um campo de força negativa entre si, intoxicando os centros de força, o que ao mesmo tempo afeta o sistema nervoso, deprimindo os órgãos do corpo físico. Então, quando essa antipatia ou esse desequilíbrio tem a sua origem ou está enraizada no passado, as duas criaturas antipáticas já trazem isto no seu íntimo. Assim como o ódio é o inferno vivo dentro da alma, o amor é o céu no país da consciência. Temos alguma dúvida em qual ambiente é melhor ou será melhor para vivermos? Será que é melhor nós vivermos no inferno vivo dentro da alma, que conhecemos com o nome de ódio? Ou será que é melhor nós vivermos no céu da nossa consciência, ou no país da nossa consciência, naquilo que chamamos ou que conhecemos com o nome de amor? Não temos dúvida nenhuma que é preferível nós vivermos neste país ou neste céu do amor na nossa consciência. Então é por isso que Miramês aqui nos lembra que, assim como o ódio é o inferno vivo dentro da alma, o amor é o céu no país da consciência. Então nos esforcemos para vivermos neste céu de amor, ou neste céu que denominamos amor, no país da nossa consciência. Para nos auxiliar nisto, nós temos à nossa disposição a ferramenta que conhecemos com o nome de doutrina espírita. A doutrina espírita, essa beleza espiritual para cuja codificação Allan Kardec serviu de instrumento,
nos mostra o Cristo na sua plenitude, despejando ensinamentos por todos os lados e nos fazendo entender os mais puros conceitos da vida. Então a doutrina espírita, todo este corpo doutrinário que temos à nossa disposição há mais de 165 anos, organizado todo este material na forma de livros, em especial os 5 livros ou o Pentateuco espírita, ou o conjunto da codificação da doutrina espírita organizado por Kardec. Neste material, ou nesta codificação, ou neste corpo doutrinário, nós temos todos os ensinamentos para nos auxiliar a entender e praticarmos os conceitos mais puros de vida. Então a doutrina espírita, por isso doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, porque estes ensinamentos vieram do mundo espiritual pelos canais mediúnicos de diversos médiuns. Kardec não foi o médium, não foi a ponte, mas se utilizou de diversas pontes e organizou este material fabuloso. Então, assim, neste material ou nos livros da codificação, nós encontramos estes conceitos mais puros acerca da vida ou acerca de vida. A doutrina espírita jogou luz sobre os ensinamentos de Jesus e muitos ensinamentos que não entendíamos com a doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, nós passamos a entender de uma forma melhor os ensinamentos de Jesus para praticarmos no dia a dia. Sendo assim, em se falando da codificação, em se falando do codificador Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, Kardec foi no século passado, foi lá no século XIX, porque esse texto aqui foi escrito também no século passado, no século XX. Então Kardec foi no século XIX o mais lúcido discípulo de Jesus que pisou o solo da nossa querida França, com a missão de acender a luz para todo o mundo. Então aqui Miramês nos lembra que lá no século XIX, Kardec foi o espírito mais lúcido na condição de discípulo de Jesus que pisou o solo francês para nos auxiliar, trazendo luz para todo o mundo. O grande valor da doutrina dos espíritos é não ser estática. Ela avança com o progresso em todas as necessidades de caminhar, subindo para planos que a criatura humana ainda não percebe. É de posse da filosofia espírita que vamos limpando nossa vida de todas as antipatias que sintamos ao longo da nossa trajetória. Então aqui Miramês nos lembra e nos esclarece que a doutrina espírita, ela não é estática. A doutrina espírita não precisa de atualizações, assim como o Evangelho de Jesus, que está entre nós há 2000 anos e não precisa ser atualizado. A doutrina espírita também não é estática. Ela avança com o progresso em todas as necessidades de caminhar, subindo para planos que a criatura humana ainda não percebe. É de posse da filosofia espírita que vamos limpando nossa vida de todas as antipatias que venhamos sentir. Sendo assim, uma vez realizada esta limpeza, os nossos caminhos estarão limpos e a felicidade
estará bem próximo, a felicidade estará à vista de todos nós. A repulsão, ainda acrescenta Miramês, a repulsão instintiva vem de vibrações antagônicas, ao passo que o amor é luz atrativa que se acende nos espíritos que se amam. Então, a repulsão instintiva vem de vibrações antagônicas. Então, assim como existem as vibrações simpáticas, existem as vibrações antipáticas, as vibrações que não são comuns ou que são diferentes, estão vibrando em patamares diferentes. Então ele diz que a repulsão instintiva vem de vibrações antagônicas, ao passo que o amor é luz atrativa que se acende nos espíritos que amam. Os espíritos inimigos que se reconhecem sem se falarem captam as vibrações uns dos outros, servindo-lhes de instrumento o corpo físico. Conforme já estudamos no início destas reflexões, já comentamos no início das nossas reflexões, em muitas situações, sem que conversemos com uma determinada pessoa, com um determinado irmão ou irmã de jornada, nós já nos sentimos antipáticos àquela criatura. Existe ali um antagonismo, uma repulsão instintiva. Ao invés de termos aquela afinidade para nos aproximarmos, nós sentimos esta falta de afinidade, esta repulsão que faz com que nos afastemos ou queiramos nos afastar daquela criatura ou aquela criatura em relação a nós. Então aqui ele fala acerca da repulsão como sendo vibrações antagônicas e o amor, que é luz atrativa. Jesus, ainda diz Miramês, Jesus Cristo foi a mensagem do amor para a humanidade e foi usando o seu amor mais puro que ele curou os enfermos, levantando paralíticos, refazendo corpos danificados. Então foi usando a ferramenta do amor mais puro que Jesus realizou todo este trabalho de curas de enfermos, de levantar paralíticos, de refazer corpos em frangalho, corpos apodrecidos, corpos danificados. Não foi por outro meio, não foi por outro canal, a não ser pelo canal do amor, pelo canal da fraternidade. Foi com esse amor puro que ele, Jesus, o mestre dos mestres, mostrou para todos nós o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus usou abundantemente este canal do amor, na condição de mestre dos mestres, para nos mostrar, ou seja, ele nos mostrou através do canal do amor o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Resta a cada um de nós fazermos os nossos esforços para trilharmos os caminhos trilhados por Jesus, caminho de luz que Jesus nos deixou demarcado aqui no mundo físico e espiritual. E aí Miramês nos orienta que nós devemos limpar da mente alguma antipatia ou toda e qualquer antipatia que por acaso tenhamos de alguém. Não podemos continuar alimentando a antipatia, porque isto é doença para cada criatura que alimenta a antipatia, o ódio, o rancor, o ressentimento.
Então nós precisamos realizar esta limpeza para não atravessarmos o túmulo alimentando o ódio e a vingança. É exatamente por isto que Jesus nos orienta para que nós realizemos todo o esforço necessário e suficiente para nos transformarmos em pessoas melhores, transformar a antipatia em simpatia. E aí Miramês encerra dizendo: esse estado de alma nos leva à perturbação constante, ou seja, a repulsão, a antipatia, o ódio, a vingança. Então esse estado de alma nos leva à perturbação constante, até que reconheçamos o valor do perdão, aquele que tudo esquece para dar lugar ao amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, façamos todo o esforço necessário e suficiente para praticarmos o perdão, dando lugar assim, neste caso, o perdão sendo substituído pelo amor mais puro. Então esse estado de alma, ou seja, estado de perturbação, estado de repulsão, estado de ódio, de rancor, nos leva à doença. Então é preciso que reconheçamos o valor do perdão, aquele que tudo esquece, para dar lugar ao amor. E assim nós construirmos no nosso íntimo uma saúde integral. Um abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor, e em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para seguirmos adiante nesta busca pelo conhecimento da verdade. Até breve!